Então, salve, salve, turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Bom, tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro da gente de história, ok? Lembrando que hoje o nosso encontro é de história e a gente está falando aí sobre uma etapa muito, infelizmente, né, uma etapa muito sofredora para o Brasil, né, uma etapa que realmente existiu, né, na história desse país. Enfim, e muitos negam hoje em dia, né, mas infelizmente a gente precisa retratar esses movimentos que aconteceram aqui no Brasil, né, que foi os anos de chumbo, né, também conhecido como ditadura militar ou como regimes militares, né, governos militares, enfim, como muitos queiram chamar, né? E, infelizmente a gente teve esses episódios no Brasil, né, e infelizmente a gente precisa, né, estudar para que possa ficar cada vez mais refrescado em nossa memória, né, de que isso ocorreu de fato, de que isso não é invenção de nenhuma, não é uma invenção partidária, né, de nenhum partido e tudo mais, né, que realmente foi o que aconteceu na história do Brasil, né, e que está aí para que todo mundo possa ver e possa refletir do que foi, né, por exemplo, os regimes militares, beleza? Então a gente começa, né, praticamente aí fazendo a correção da última atividade trabalhada, dessas 4 perguntinhas básicas, né, o que foi o ato institucional número 5. Então a gente sabe que havia vários atos institucionais, né, o 1, 2, 3, mas o mais temível, né, o mais perigoso de todos, que foi o ato institucional número 5, onde ele tinha aí vários processos de torturas, né, ou seja, eles tinham várias leis de censuras também, né, ou seja, foi praticamente dentre os atos institucionais, o AI-5 foi o mais temível de todos, ok, gente? O que foi a lei da censura, né? A segunda questão fala que a lei da censura foi, na verdade, o quê? Aqueles atos de protestos, né, entre, por exemplo, os principais meios de comunicação, seja a TV, seja o rádio, seja a música, foi completamente censurado pelo regime, beleza? Pelo regime militar, pelo regime da ditadura, porque essas pessoas, principalmente, eles eram contrários ao regime que acontecia no país e, infelizmente, eles foram censurados para que eles não pudessem cada vez mais alertar a população do que estava acontecendo, ok? A terceira questão, o que era o DOI-CODE, né? O DOI-CODE era um departamento, né, aonde, por exemplo, aonde as torturas realmente aconteciam, né? Então era aqui, por exemplo, onde as pessoas eram exiladas, eram maltratadas, eram torturadas, né, para que pudessem se manter caladas, né? Ou seja, frente ao sistema da ditadura militar e não pudessem se rebelar ou simplesmente expressar a sua liberdade individual, ok? Então era basicamente isso. A quarta questão, né, era uma questão pessoal, né? Como você se posiciona com relação à ditadura militar no Brasil? Você seria contra ou a favor? Aqui seria uma questão pessoal, gente. Vamos prestar atenção. A ditadura realmente existiu. Os livros de histórias estão provando isso para vocês. Beleza? Então, o que seja, por mais que pessoal que seja a questão, mas o que é mais certo de se dizer é que você realmente é contra a esse tipo a essa ditadura militar que existiu no Brasil. Por que o professor é contra? Porque eu sou a favor das liberdades individuais. Todo mundo tem liberdade de dizer o que quer. Beleza, gente? Então ninguém aí, tipo, todo mundo tem liberdade de dizer o que quer, de ser o que quer, né? Então isso significa uma democracia e não, enfim, as diversas leis de censura e diversas torturas e exilamentos que existiam diante do regime militar, né? Ou seja, praticamente uma não democracia que a gente existia, né? Que tinha nessa época, beleza? Então vamos aqui, né, para mais uma videoaula, vamos continuar aqui, né? Ou seja, a gente começa sobre o governo Médici, né, onde a gente vai ter aí um milagre econômico, beleza? A gente vai entender do que se tratava esse milagre econômico. Após a constatação, né, de que Costa e Silva não poderia reassumir a presidência do Brasil devido a uma grave doença, né, chegou ao cargo de presidente o general Emílio Garratzo, o Médici, né, também visto como linha dura. Né, Médici foi considerado o presidente militar mais violento na história do Brasil. Além de ter sido um período marcado por perseguições, mortes e torturas a opositores, né, como, né, enfim, uma das práticas da ditadura, houve também o aumento da censura, né, impedindo cada vez mais a ocorrência de manifestações políticas e artísticas. Né? O Brasil mergulhava de fato num período de exceção. Durante seu governo, né, a propaganda e o sentimento nacionalista e patriótico foram bastante explorados. Né? Expressões como Brasil, ame ou deixe,
né, e ninguém mais segura este país, eram usadas no sentido para que o povo brasileiro reafirmasse seu amor ao Brasil e assim esquecesse ou não percebesse os crimes políticos que existiam, né, e penais cometidos simplesmente pelo próprio regime militar de Médici. A busca pela alienação, né, ou seja, alienar cada vez mais a população brasileira era fundamental para a implementação de políticas repressoras, já que essas políticas só tinham o quê? De repreender realmente as pessoas. Então não existia uma democracia. Então por isso que era algo muito polêmico, era algo muito forte. Brasil, ame ou deixe. Ou você ama o Brasil ou você sai daqui. Era basicamente isso. Ou você ama o Brasil do jeito que está, com as torturas, enfim, com os exílios, com os massacres, ou você deixa ele. Beleza? Ou você concorda com a opinião do governo que estava em exercício, ou você simplesmente sairia do país. Isso não é uma democracia. Dentre as ações para distrair a atenção do povo, destacou-se a redução de preço dos ingressos dos Jogos do Brasil. O governo chegou a intervir na seleção brasileira de futebol, né, pressionando o então treinador João Saldanha a convocar Dário, né, o da Maravilha, para a Copa do Mundo de 70. Saldanha não aceitou e renunciou, e em seu lugar foi colocado Zagallo, né, que acabou convocando esse Dário. A criação da música Pra Frente Brasil, né, que destaca o nacionalismo e a pátria brasileira por meio da Seleção Brasileira de Futebol, foi mais um recurso para estimular o nacionalismo e distrair a população com o futebol. Então isso aqui era praticamente tratar a população a pão e circo, né? Ou seja, era distrair a população para que as pessoas pudessem cada vez mais se alienar perante a Copa do Mundo de futebol e esquecesse o que se passava no Brasil dentro dessa época. Né? Então as pessoas assistiam o futebol, torciam pela seleção, mas a tortura comia rápido aqui no Brasil. Então, ou seja, eram muitas pessoas torturadas, eram muitas pessoas tomando choques, eram muitas pessoas torturadas realmente, mortas, né? Enfim, em departamentos do DOI-CODE, como por exemplo, falei aqui anteriormente, e simplesmente as pessoas ligadas na Copa do Mundo. Então, foi uma tentativa, e deu certo, né, na verdade, de distrair realmente a população brasileira, que é investir na seleção de futebol na Copa de 70. Também houve interferência na cultura, né, ou seja, houve incentivo ao movimento musical da Jovem Guarda, que tinha a liderança de cantores como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que essa corrente musical afastava os jovens brasileiros de movimentos artísticos e músicas de protesto, né, como as músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então, houve esse investimento na Jovem Guarda justamente para distrair novamente as pessoas que estavam se identificando, né, e acabando pegando mesmo a mensagem de que Caetano, Gil e Chico Buarque trazia, né, que era uma forma de protesto contra o regime militar. Com a forte propaganda, né, e o incentivo à massificação do futebol, o governo de Médici cresceu, né, em popularidade perante grande parte do povo brasileiro. As ações repressivas cometidas durante esse período foram ofuscadas pela conquista do tricampeonato de futebol conquistado pela seleção brasileira, né? Ao mesmo tempo, Médici, né, por intermédio de seu ministro da Fazenda, Delfim Neto, iniciou uma fase que ficou conhecida como milagre econômico. Período entre 1969 e 1973, em que a economia brasileira cresceu devido ao aumento da linha de crédito e do controle dos preços a partir de uma organização interministerial. O PIB chegou a 11,2% de crescimento e a inflação foi reduzida. O poder de consumo da classe média se fortaleceu, mais uma vez, que acabava por gerar uma aceitação de médios. Ou seja, então, a economia começava a andar muito bem, né? Ou seja, não se importava o que estava acontecendo no Brasil, né? Ou seja, a economia andava muito bem, o povo simplesmente não ligava para as outras coisas que aconteciam, como a tortura, né? Enfim, como os castigos, enfim, e simplesmente também como as desigualdades sociais existentes ainda naquela época, beleza? Aproveitando do sucesso do plano econômico, né, de Delfim Neto, né, para boa parte da população brasileira, Médici tentou elaborar ações que demonstrassem todo esse crescimento econômico, buscando até mesmo empréstimos ao capital externo. Em contrapartida, só aumentou cada vez mais a dívida externa brasileira em 10 bilhões de dólares. Né? Suas principais medidas foram, claro, apenas em lógicas econômicas. As grandes construções, como a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, incentivo a entradas de recursos e fluxo do capital estrangeiro, favorecendo cada vez mais entradas de empresas multinacionais, mas nada para reduzir a pobreza ou reduzir as desigualdades sociais, apenas, né, no lado do ponto de vista econômico. Isso é que eram os ditadores militares, os regimes militares existentes. Beleza? Aqui uma foto da rodovia Transamazônica. Então, o chamado milagre econômico, né, falava justamente disso, né? Ou seja, o Brasil ele deu um salto na economia,
né? O Brasil passou a ser aí uma das melhores economias do mundo, mas, porém, não reduziu suas disparidades sociais, não reduziu suas desigualdades sociais. Beleza, gente? Foi nessa época que foi construída a usina de Itaipu, ok? Então, peguem aqui o exercício, né? Vai encerrando essa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente continua na próxima aula, né, a falar um pouco ainda sobre o regime militar no Brasil, tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.